Por que enfeitam o defunto para o sepultamento? Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Comentário de Mário Persona. Antes que Adão fosse receber essa sentença dada por Deus, da morte, ele já tinha sido amaldiçoado antes disso. Nós podemos perguntar como Adão sabia que ele estava nu e ele correu fazer aventais de folhas de figueira para si e para sua mulher, porque ele tinha adquirido conhecimento do bem e do mal. Ele tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como Satanás disse, eles seriam conhecedores do bem e do mal, mas não como Deus. Satanás, ele sempre apresenta a meia-verdade. Eles conheceram o bem e o mal, mas foram incapazes de fazer o bem e de evitar o mal. E a partir desse dia, o homem é, vamos chamar, amaldiçoado pelo seu próprio conhecimento. O conhecimento, à medida que o homem acumula conhecimento, à medida que o homem investiga as coisas, quanto mais fundo ele for, mais ele vai ver como é deprimente a vida dele nesse mundo. Porque vai acabar em morte, né? Melhor o dia da morte. E nós vemos quantos filósofos, que são homens que se empenham em conhecer as razões da vida, os mistérios da vida e tudo, quantos deles acabam se suicidando, porque o que ele vai encontrar no final é totalmente isso aqui, esse discurso aqui, sem esperança nenhuma. É só a gente pensar, nós que cremos no Senhor Jesus, temos o conhecimento de como são as coisas. Lá em 1 Coríntios fala assim, aquele que é o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido de ninguém. O que significa isso? Que o homem espiritual, ele entende porque o mundo é assim, as pessoas são assim, o destino do mundo, porque as pessoas fazem o que elas fazem. E entende isso, mas tem esperança. Ele tem a certeza de vida eterna. Então imagina a gente tendo todo esse conhecimento da ruína que o pecado trouxe ao mundo, do lago de fogo que espera pelo pecador depois da morte. O homem está determinado a morrer uma vez, depois disso o juízo. Imagina viver com todo esse conhecimento, mas sem Cristo. Não existe maldição maior, não existe desespero maior para uma pessoa do que ela saber, mas não ter a resposta, não ter a solução para si. E assim é esse estado aqui esse é um homem que está investigando, esse é um homem que está adquirindo conhecimento de todas as coisas, e a conclusão que ele chega é que nada vale a pena. Ele chega à conclusão que está tudo perdido, que é melhor morrer então, melhor morrer do que nascer. Como ele fala no versículo 7. Agora, para um crente em Cristo, não é assim. Paulo falava que tanto na vida como na morte, ele preferia estar com Cristo porque era muito melhor, mas porque ele tinha Cristo. Não era uma reação desesperada diante da morte, diante da certeza da morte, da finitude da vida. Não, ele sabia que a morte é serva do crente, porque ela nos leva a Cristo, nos permite sair daqui. Mas essa não é no mesmo estado do incrédulo, que para ele a morte é um terror, ele procura não pensar. Então, da mesma forma que a pessoa vai maquiar os mortos, e nos países mais desenvolvidos isso é muito comum, né? O morto recebe uma dose de maquiagem que às vezes fica um artista de cinema naquele caixão ali. É só massa, pasta que vai passando, peruca, põe uma peruca, tinge o cabelo, deixa maravilhoso o morto, enche de flor, faz tudo bonito, parece que a coisa está linda ali, né? Porque tem que mascarar a morte, não pode deixar aparecer a morte. Ela está aí, ela existe, mas tem que mascarar. E da mesma forma, os vivos, o que eles fazem? Eles vivem como aquele homem louco, que Deus fala para ele, amanhã te pedirão tua alma. Ele fala, vou fazer mais celeiros, eu vou construir mais celeiros. E é interessante, às vezes a gente vê notícias, né, homens milionários, bilionários,
estão aí com 90 anos de idade e estão com planos. Não, eu vou comprar ações, não sei quem. Então, você olha para ele e fala, meu amigo, acabou o seu ticket aí, acabou. Não vai dar mais uma volta com isso aí. Acabou a festa. Tem que pensar naquilo que realmente importa, que é na eternidade que se abre para o homem. Então, o conhecimento, aqui ele fala, no versículo 25, eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e doidice dos desvarios. Ele vai fundo no conhecimento, e o que ele acha lá no fim? Ele acha que nada vale a pena. Porque é só a isso que leva o conhecimento. Mas Satanás, obviamente, vai tentar enganar os homens. Quem já passou pelas religiões esotéricas, né, pelas filosofias esotéricas, sabe que a história do Éden ela é totalmente invertida. Os esotéricos vão dizer que a serpente, na realidade, foi o que trouxe o homem à consciência, despertou o homem à consciência. Agora tem que conhecer cada vez mais, para cada vez mais despertar para a consciência. É justamente o que Deus fala uma coisa, o diabo fala outra, sempre inverte as verdades de Deus. Mas esse é o fim do homem. Eclesiastes é um livro lamentável, né? A gente tem o livro de Lamentações, mas que é outro caráter, mas Eclesiastes é um livro lamentável, porque a gente vê onde o homem chega quando ele investiga essa vida. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.